o Vasco pagou ao regime centralizado de execuções, RCE, nessa semana, 19.585.313,20 reais. Isso é que o Vasco depositar 20% no seu lucro para pagar as dívidas atrasadas. Só na ala trabalhista, o Vasco foi destinado 9.866.822,79 reais. Olha, a lista de jogadores que o Vasco deve é absurda. Tem jogadores que já estão aposentados, que jogaram há mais de 20 anos no clube, que só agora que o Vasco está pagando. Vamos falar tudo isso após o vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco. Aí, o Vasco Connection. Antes de mais nada, aquela curtida, aquela compartilhada. Aqui a galera tem moral, aqui a galera tem visto. Bom, o Vasco pagou na última semana ao regime centralizado de execuções pouco mais de 19 milhões. Já que desde o ano passado o Vasco conseguiu na justiça centralizar suas dívidas e ficou decidido que o Vasco teria que depositar em juízo 20% da sua receita para pagar aos credores. Que o Vasco tem que ter uma lista enorme de credores naquele regime de amador que tinha no Vasco, a associação do futebol, que tinha uma loucura, gente que ainda era contra a SAF. Não dá para entender, só dá para teorizar. Tinha gente perdendo com isso, porque a lista é enorme. Só o volante Wendel, que saiu do Vasco sem deixar saudade. O Vasco deve sozinho a ele pouco mais de 11 milhões de reais. A lista completa aqui de jogadores que o Vasco deve. Lembra daqueles 3 goleiros trágicos do primeiro rebaixamento? Entre o primeiro rebaixamento e o segundo rebaixamento, principalmente em 2013, que é o segundo rebaixamento, que teve 3 goleiros trágicos: Michel Alves, o Thiago, o Diogo Silva. O Vasco deve a eles. O técnico, a única vez que o Vasco foi campeão da Série B, né, a única vez que o Vasco subiu para a Série B com tranquilidade, Dorival Júnior, o Vasco deve quase 10 milhões. Sim, na época da associação, não precisava ganhar na loteria para ficar rico, é só ser ex-jogador do Vasco. Tem também atletas que fizeram parte dos times vencedores do Vasco, que moram no coração da torcida. Viola, Juninho Pernambucano, Pedrinho, hoje comentarista da TV Globo, Felipe Maestro, que hoje é treinador de futebol, Edmundo. Mas tem jogador que é absurdo. Tem jogador que a gente não se lembra de ter passado pelo Vasco. Por exemplo, esse Ricardinho Furacão. Cara, é um time que pesquisar, porque eu não lembro desse cara no Vasco. E cada atividade, uma mais gorda que a outra. Isso sem contar o Wesley, que ainda vai entrar. Ele estava pedindo 14 milhões no Vasco de dívidas, né? Salarial,
fora FGTS não recolhido, entre outras. Mas tem gente que é a favor, era contra a SAF. Estava boa a associação. Ah, mas a associação, a SAF é um risco, como toda empresa é. Mas a associação, pelo visto, estava muito baixo. Mas e na associação tinha tinha ainda sabe aquela frase popular, errar humano, permanecer no erro é burrice? A associação era isso, porque todo mundo que virava gestor do Vasco era simplesmente pessoas, ou fez parte da gestão trágica de outras pessoas. Ah, mas o político X, o que está prometendo 5 bilhões, tinha gente da época do Olímpico, do Roberto Nene, com ele. Vem aqui, apoia ele. Salgado, outra tragédia. Veja só o time que ele montou esse ano. Está sofrendo para subir. Tem jogadores, tem o Nenê, que ainda faz parte do atual elenco, e o técnico Jorginho, que está falando pela terceira passagem entre os criadores do Vasco. Só o Jorginho está em torno de 2 milhões de dívida. Aí, não era uma saída SAF. Vai dar certo? Não sabemos ainda. Tem torcedor falando que a SAF é declaração. É falta de memória ou não? Que teve a turma do Pântano, fez de tudo e conseguiram que a SAF não fosse aprovada a tempo de aproveitar a tal janela. A última janela que passou, desculpa. E foi enganação. O primeiro time que será montado pela SAF será depois dessa temporada, será na próxima temporada. Mas tem gente que achava que estava maravilhoso com a associação. Lembrando que no acordo da SAF, né, da 77, na venda do futebol, né, já que a 77 parte será dona de 70% das ações da SAF, no Vasco da Gama continua sendo 30%. Que a 77 se prontificou, né, no acordo de pagar dívidas do clube até 700 milhões. Para você ver, uma dívida enorme. E pelo visto, se continuasse na associação, aumentaria, porque estariam com o salário atrasado, certamente. O que deixou o salário dia foi a venda da SAF. Vendia jogadores a preço banana para pagar salário. Dedé, que agora são praticamente aposentados, Anderson Martins, Matheus Vital e Xuxinho. Devido a essa lista absurda, ainda tem gente contra a SAF, não dá para entender. O Vasco também divulgou nesse domingo, que teve mais um dia de treino no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, a programação dessa semana, né, que o Vasco vai enfrentar quinta-feira o Londrina, podendo abrir 6 pontos de diferença para o quinto colocado. Amanhã, sem abertura para a imprensa, a abertura será na terça-feira com a entrevista do Yuri Lara. Pois bem, já está aqui a programação do Vasco visando a semana.
Então é isso, gente. Quem ainda não refletiu a importância da SAF, que a SAF é a única saída para o Vasco, enfim, tentar respirar, sobreviver, foi mesmo a venda do futebol. Para não terminar como um América e Bangu. Aliás, eu até acho, como analista de futebol, que tem empresas dando mole de não fazer uma SAF com a América e Bangu ressuscitar eles. Mas o Vasco, no caso do Vasco, era a única saída. É um caminho sem volta, vai acabar ainda boa parte dos clubes brasileiros, se não todos, viram SAF. Há muita resistência, principalmente pela SAF ser uma coisa nova no futebol brasileiro. Tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência, mas por não conhecer, a gente tem uma certa resistência, mas era a única saída mesmo. Então, até amanhã com mais um dia do Vasco. E olha, é extremamente assustador quanto o Vasco devia a atletas só na área trabalhista, fora a tributária, e entre outras dívidas que o clube tinha. Então, era o jeito mesmo. Até mais.